Olá, turma, boa tarde, meus queridos alunos. Hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro, vamos começar a nossa aula de ciências, pegando o livro, página 22. Temos bastante leitura. Estamos encerrando, esse capítulo que fala sobre o solo. Hoje vamos falar sobre o desgaste do solo, que é o título. Apesar da extrema importância do solo para o desenvolvimento da vida, seu uso de forma inadequada tem ocasionado desgaste e a destruição desse recurso. Então vejam só, quer dizer, a falta de cuidados com o solo tem gerado um solo menos produtivo. Muitas vezes, ao preparar um solo para o plantio, são realizadas queimadas. Além de poluírem o ar, as queimadas provocam a morte de diversos seres que vivem no solo. O corte de árvores, conhecido como desmatamento, para o uso do solo na agricultura e na pecuária, também prejudica o solo. Tanto as queimadas quanto o desmatamento destroem a vegetação, a qual funciona como uma proteção para o solo. Quando perde sua cobertura vegetal, o solo fica sujeito à ação do vento e da chuva, que podem atingi-lo com mais intensidade e carregá-lo de um local para o outro. O processo de desgaste do solo é chamado de erosão. Então, muito bem, então nós vimos aqui que tanto o desmatamento quanto as queimadas prejudicam o solo, causando aí o desgaste, que é chamado de erosão. Então, nós estamos vendo imagens, a primeira da queimada, a segunda do corte, agora essa daí, do deslocamento da terra, do solo. Quando a vegetação é retirada de locais altos para a encosta de uma serra ou de áreas próximas a um morro, a erosão se torna um problema ainda maior. Sem árvores para segurar as partículas do solo com suas raízes, as chuvas e os ventos fortes podem causar deslizamento de terras. Então, podendo gerar aí, diversas mortes. Nas cidades, o solo é coberto com pedras ou concreto, como em muitas ruas e calçadas. Isso impede que a água da chuva penetre no solo, aumentando os riscos de alagamentos. Em muitos locais é possível ver o lixo jogado sobre o solo. Além de contaminar o solo, o lixo prejudica a qualidade da água que existe debaixo dele, as águas subterrâneas. Então, a gente está vendo duas situações muito graves que são ocasionadas pela própria atitude humana, Então, se não há onde a água penetrar com a chuva, vai acontecer o quê? Vai podendo haver alagamentos, E se joga-se o lixo em qualquer lugar, vai contaminar o solo, porque nós temos os lençóis freáticos. Cuidados com o solo. O solo tem grande importância na vida dos seres vivos e por isso precisa ser cuidado. Observe alguns cuidados que devemos ter com o solo. Então, tudo aquilo que é um recurso natural necessita ser tratado, da melhor maneira. E esse cartaz aqui está nos mostrando. Esse cartaz é muito interessante para a gente analisar, tanto a questão de estar separando o lixo, de estar jogando fora o nosso lixo, quanto a questão do adubo. Então, uma série de coisas, muito legal. Cidadania todo dia. Com o aumento do consumo de produtos industrializados, as pessoas passaram a produzir cada vez mais lixo. A primeira atitude a ser tomada é procurar diminuir a produção de lixo. Nesse sentido, as principais ações costumam ser chamadas de 3 R's. Então, o R de reduzir, o R de reutilizar e o R de reciclar. Então, isso significa o quê? Reduzir é diminuir o consumo. Quando eu falo assim, eu vou reutilizar as embalagens, eu estou... quando eu falo em reduzir a quantidade de consumo de sacolas, utilizar canecas ao invés de copos plásticos, eu estou o quê? Estou reduzindo o meu consumo. Reutilizar é quando eu vou
usar várias vezes aquele material. Por outro lado, a gente tem reciclar, que é transformar um material em um novo produto. O que você e sua família têm feito para diminuir a quantidade de lixo que produzem diariamente? Então, é pensar aí e responder. Atividades. 1. A professora de ciência fez um experimento para explicar a seus alunos o processo de erosão do solo. Analisa as imagens que representam o resultado de seu experimento. Então, nós estamos vendo aqui o experimento aqui, né? Olha, ela colocou água, olha o que ocorreu, ó, sem ter nenhuma vegetação no solo. O que aconteceu, né? E aqui tem outro experimento com a vegetação. Em qual das bandejas do solo se mantém mais firmes? Justifique sua escolha. Então, a água, né, ficou mais firme. Quer dizer, a primeira mostra que tem terra. A segunda já veio o escoamento da água. Então, letra A ou B, justifique. Fale por quê. B. Com base no resultado do experimento, como você explica as transformações representadas nas imagens a seguir? Então, o que vocês olhando aqui, ó? Primeiro a gente vê que o morro ele está totalmente coberto de vegetação, a princípio. Depois, né, a gente vê aí, ó, a construção de inúmeras casas. E aqui a gente vai vendo que está começando, né? As casas desmatou, né? Foi realmente invadindo o espaço da natureza. 2. Pinte as porções de terra contém cuidados que devemos ter com o solo. Então, vocês vão pintar as porções de terra aqui, lendo, né, exatamente o que está explicando. 3. Leia as dicas sobre o solo e complete a cruzadinha a seguir. Então, a cruzadinha está aqui, com as dicas vocês vão completando. Animais que contribuem com a fertilidade do solo, facilitando a circulação de ar e água, né? Água e ar. É a minhoca, né? B. Técnica que repõe os nutrientes retirados do solo pelos vegetais neles plantados. Qual é essa técnica? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vocês vão fazendo e respondendo. Aprender é divertido. Quer conhecer mais alguns seres que vivem no solo? Pega então o material aqui, ó, o jogo de memória. Esse jogo da memória ele é muito legal, muito divertido. E recorte, chame alguém da família, tá? Para vocês estarem brincando à vontade. Se divirtam, né? São todas essas páginas aqui, ó, tá? São 2 páginas para recorte. E aqui a gente encerra a nossa atividade de hoje, né, encerrando aí a nossa atividade de ciências. E eu conto que vocês estejam com todos os deveres prontos, né? Participem aí, semana que vem, a Semana da Criança. Fiquem todos em casa, se cuidem mesmo com o feriadão, tá? Aproveitem. Eu tô aqui dando uma olhadinha aqui para ver as dicas para vocês estarem fazendo a cruzadinha. Olha, nós temos na cruzadinha aqui as palavras adubação, minhoca, fértil, drenagem, queimadas e erosão. Essas são as palavras, tá? Para vocês estarem encaixando aí de acordo. Tendo dificuldade, é só me falar. Gente, um beijo, um abraço, tá? Fiquem com Deus.